Em 1840, aqui no Brasil, aconteceu o golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II no trono com apenas 14 anos. Mas você sabe por que isso aconteceu? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você saberá a resposta dessa pergunta e também vai descobrir os principais acontecimentos do Segundo Reinado. Para darmos uma resumida, Dom Pedro I estava cada vez mais envolvido em polêmicas, sem falar que muitos o culpavam pelas várias crises internas e externas do Brasil. Além disso, após a desastrosa derrota do Brasil na guerra contra a Argentina, o exército também não estava contente com o imperador. Apesar da independência do Brasil ter sido uma boa campanha publicitária para Dom Pedro, ela teve muitas consequências financeiras, como precisar assumir muitas dívidas com Portugal. Para você entender melhor como começaram essas dívidas, sugiro que depois de ver esse vídeo aqui, assista ao vídeo sobre as curiosidades da família real no Brasil. Vou deixar os cards, mas só no finalzinho do vídeo, tá bom? Mas a situação era a seguinte: Portugal devia para a Inglaterra já fazia muitos anos. E para que o Brasil conseguisse a sua independência, foi obrigado a pagar à metrópole 600 mil libras e assumir a dívida que ela tinha com a Inglaterra, de aproximadamente 1,4 milhões de libras. E como, ao longo da história brasileira, podemos ver governantes tentando tomar soluções rápidas para as crises financeiras, Dom Pedro I ordena a fabricação de moedas de cobre para assumir a falta de dinheiro do país. Porém, podemos dizer que esse foi um tiro que saiu pela culatra, porque além de dar início a uma crise de inflação, a falsificação dessa moeda era muito fácil e começou a ser feita em todos os estados brasileiros. A popularidade do imperador, que já não era tão boa, tomou um caminho sem volta. E onde havia 2 brasileiros ou mais, era certo que eles estavam reclamando das atitudes do monarca. Os jornais independentes, que circulavam principalmente lá no Rio de Janeiro, só inflava mais o ódio da população. Sabendo que não teria mais como recuperar o seu status, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono e o entrega ao seu filho Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. Como essa não é uma boa idade para governar um país, José Bonifácio fica encarregado de ser o tutor do pequeno monarca. Com isso, temos mais ou menos 9 anos de período regencial. E se você quer um vídeo dando mais detalhes sobre o período regencial, escreva nos comentários. #quero saber o que aconteceu no período regencial. Mas por hora, o que precisa saber é que o período regencial foi muito sombrio para o nosso país, porque nele aconteceram muitas revoltas e guerras. O Brasil, então, vivia sobre muitos conflitos políticos. Parte dos políticos achava que o melhor para o país seria dar a maioridade para Dom Pedro II o quanto antes. Mas a outra parte não concordava. As votações para isso eram sempre bem acirradas, mas os que sempre venciam eram os contrários à maioridade do Dom Pedrinho. Já que colocar Dom Pedro II no poder não estava vindo de uma maneira legal pelas votações, a solução encontrada foi um golpe. Com isso, em julho de 1840, temos o primeiro marco do Segundo Reinado, quando o Antônio Carlos de Andrada foi até o Paço do São Cristóvão, onde estava o jovem Dom Pedro II, que só tinha 14 anos na época, para informá-lo que agora ele estava governando o Brasil. Do lado de fora do Paço, o povo aguardava com muita festa e música. Um dos primeiros atos
do jovem imperador foi perdoar os políticos contrários ao adiantamento da sua maioridade. E isso foi só o começo, porque, como se tornou um imperador com pouca idade, ele ficou muitos anos no comando do Brasil. Foram quase 50 anos de governo. O que devemos lembrar é que, quando Dom Pedro II assume o poder, o Brasil não estava tão bem, porque, como eu disse antes, o período regencial fez com que vários conflitos acontecessem. Mas, durante os primeiros anos com Dom Pedro II como imperador, aos poucos tudo foi se acalmando, até 1845, que acaba a Revolução Farroupilha e o Brasil volta a ser o país sem guerra. Quer dizer, mais ou menos isso, porque outro ponto marcante para a nossa história que aconteceu durante o segundo reinado foi a abolição da escravidão. Como sabemos, essa foi uma história que durou muito tempo. Tempo até demais. Em 1831, é criada uma lei brasileira que proíbe o tráfico de escravos. Em 1845, é o ano que passa a vigorar a Lei Aberdeen, que permite à Inglaterra atacar os navios negreiros brasileiros. E isso só aconteceu porque o Brasil não estava respeitando a lei de proibição de comércio de escravos. Só me deixa fazer um parênteses aqui. A Inglaterra tinha os seus próprios interesses em acabar com a escravidão. Devemos lembrar que ela era um país que tinha passado pela Revolução Industrial e estava cheia de fábricas que produziam muitas coisas em larga escala. E para que seus produtos fossem consumidos, era importante que os países consumidores tivessem muita mão de obra assalariada, ou seja, pessoas com dinheiro para comprar, o que não era o caso dos escravos, que não recebiam salários e, por consequência, não faziam parte do público consumidor. Mas, dando continuidade, o imperador Dom Pedro II se dizia contra a escravidão, mas, ao mesmo tempo, sabia que o comércio de escravos era uma das principais engrenagens da economia brasileira e, apesar de novo, o imperador tinha grande conhecimento sobre o jogo político. Tanto que uma das estratégias que usou para agradar a todas as figuras de poder foi criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros e alterar quem ocupava ele, entre conservadores e liberais. E aproveitando que estamos falando da política dessa época, é importante você anotar também que a economia do Brasil estava melhorando, graças a incentivos do imperador na indústria do café, que se torna o principal produto de exportação, trazendo um bom dinheiro para o nosso país. Mas, continuando a falar sobre a escravidão, a maioria dos trabalhadores nas fazendas cafeeiras eram os escravos. Porém, como o Brasil devia favores à Inglaterra desde os tempos em que a família real veio para cá, o governo brasileiro teve que aceitar a Lei Aberdeen. Começam a ter, então, muitos ataques aos navios negreiros brasileiros. Alguns são capturados pelos ingleses, mas muitos são afundados. Com o objetivo de tentar diminuir a escravidão no nosso país, ao longo dos anos são criadas leis como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, entre outras. Mas aqui temos a expressão que usamos até hoje, que é a lei para inglês ver, porque elas não eram totalmente cumpridas, sem falar que havia muitas brechas. Mas, infelizmente, a escravidão só teve fim mesmo quase no final do reinado do imperador Dom Pedro II, em 1888. E não precisa se preocupar, porque em breve teremos um vídeo dedicado a contar como foi a escravidão no Brasil. Então já sabe, se inscreva no canal e ative as notificações, clicando no sininho aqui embaixo, para você ser avisado sempre que tivermos conteúdo novo. Também compartilhe o vídeo com seus amigos que querem prestar vestibular esse ano, porque os acontecimentos que contei aqui sempre caem nesse tipo de prova. E eu te vejo na próxima. Tchau!